Olha, eu tenho 29 anos, vou fazer 30 anos agora, dia 28 de dezembro. A Aline tem 33 anos. Quando eu e a Aline a gente casou, eu tinha 17 anos, né? E, na verdade, a gente foi assim, ó, isso aí eu deixei para contar para você justamente numa questão oportuna como essa. Ali, eu e a Aline, a gente fez o seguinte, a gente se converteu, no outro ano a gente foi para o campo missionário. Então, ou seja, a gente era amaziado na época, né? Igual eu disse para você, a Aline era rainha, a Aline era católica, rainha de escola de samba de bateria, ela gostava muito disso. E quando a gente foi para a igreja, fizemos o quê? Eu já havia frequentado igrejas evangélicas, no passado já tinha passando pelas águas batismais, era muito novo, né? Mas, enfim, a Aline, nós se convertemos, a Aline, nós casamos no papel, né? Fomos no civil, fizemos o nosso casamento na igreja, depois a Aline passou pelas águas batismais, eu dei minha primeira devocional, no final do ano, né? Acho que era 2016, mais ou menos, consertamos no ano de 2016, no final de 2016 a gente já estava começando a ingressar no campo missionário. No ano de 2017, a gente já estava no campo. Ou seja, o que Deus fez foi muito rápido na vida da gente. Essa experiência que a gente teve com Cristo foi praticamente no campo missionário. Nós aprendemos na igreja, então, no passado, lá quando eu morava em Botuporanga, quando eu me converti, era o seguinte, eu queria me envolver. Então, segunda-feira era culto dos homens. Eu ia para o culto dos homens. Na terça-feira era intercessão, estava lá na intercessão. Na quarta-feira, culto de oração, estava lá no culto de oração. Na quinta-feira, culto residencial. Na sexta-feira não tinha nada, eu ia lá na casa do pastor. Então, porque a gente deixa ali, o pastor tem que ter. Então, eu ia lá na casa dele. Sábado, culto dos jovens. Domingo de manhã, culto de EBD, né? Escola Bíblica Dominical, à noite, culto da família. Então, a gente foi vivendo isso. Então, eu levava as pessoas para a igreja, eu tinha essa facilidade, levava os meus amigos, levava os outros, e a igreja foi vendo isso em nós, né? Foi vendo isso em nós. Então, quando surgiu essa oportunidade, a gente não pensou duas vezes. Eu e a Aline, pegamos as nossas roupas ali e vamos para o campo. Então, a Aline, a gente... Fomos muito novos, né, tanto quando eu casei, quanto para o campo também, a gente foi bem recente, assim. Vocês foram com quantos anos para o campo? Olha, eu fui para o campo, a gente foi no ano de 2017, né, a gente, exatamente, 2016 a gente foi, vai fazer 5 anos atrás que a gente foi para lá. Então, quando eu fui para lá, eu tinha 24 anos, mais ou menos, 24 anos, por ali. Então, assim... Já tinha filhos? Sim, já tínhamos nossos filhos. Como disse para você, o Vitor Hugo e a Emanuele que levou a gente para a igreja. Então, assim... é verdade, gente. De onde eu tirei essa pergunta? Então, assim, a gente foi toda a família, né? Então, o Vitor Hugo e a Emanuele estavam com a gente ali. O Vitor Hugo, eu batizei ele também. O Vitor Hugo passou pelas águas batismais. Agora vai passar em Emanuele, né? Então, assim, é uma alegria, minha irmã, né? As coisas que a gente viveu aqui de testemunho, de pessoas que se converteram, e recentemente, agora mesmo, eu estou apoiando um irmão chamado Osmar, inclusive ele está até comigo aqui do lado, né? Depois eu vou ver se ele aparece aqui. Ele era morador de rua, e ele veio num culto da juventude aqui, e pediu um apoio, uma ajuda. E o que nós fizemos? Você sabe como é que é batista, né? Batista não faz as coisas pela metade, ele tem um coração tão grande que ele acaba se aprofundando. Então eu disse para o Osmar, falei assim, olha, você quer mudar de vida? Pastor, eu quero só uma oportunidade. Então vamos lá, querido. Levei ele para casa, ele tomou um banho, ele jantou, trocamos as vestes dele. Ele tinha alguns vícios, eu perguntei se ele precisaria de uma internação, algo assim, ele falou assim que não precisaria, e hoje ele está comigo lá na minha casa, está comigo lá, a gente deu oportunidade para ele,
Então ele está lá, a gente cortou a barba dele, fez o cabelo, você sabe como é que o Batista é, daquele talento, e hoje ele está servindo com a gente na igreja, deixou os vícios e tudo. Vem cá, querido. Aquele que está ouvindo aqui comigo aqui, né? Esse aqui é o Osmar, né? E então é isso que nós temos que fazer. A gente tem que fazer aquilo que Deus nos chama. Eu sempre falo, esses dias eu publiquei nas minhas redes sociais o seguinte, que o amor ele é muito mais profundo, irmão. E todo missionário tem que ter isso. O amor, ele, do qual nós pregamos, né, João 3,16, ele vai dizer que nós temos que dar o nosso melhor, não a sobra. Esse é o desafio do missionário. Então, quando ele me pediu ajuda, ele falou assim, você vai lá na rodoviária, lá no outro dia mesmo, levar para tomar um café? Então, aquilo me cortou o coração. Como é que eu iria descansar? Eu sei que isso é muito difícil, nem todos fazem isso. Mas se Deus direciona, se Deus faz assim com a gente, se Deus prova a nossa fidelidade no amor, né, e minha esposa sempre de concordância naquilo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer o nosso melhor. Eu sei que não é fácil, mas tem coisas que Deus vai provar a você. Amém. Então, Osmar olhou para mim e falou assim, missionário, você não vai se arrepender, eu vou dar orgulho para esta igreja, eu vou aproveitar essa oportunidade. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar ele a conseguir um emprego, nós vamos encaminhar ele para que daqui a pouco ele possa ter a sua residência, para que daqui a pouco ele possa ter a sua família e servir com Cristo no ministério.